Olha, tem um caso aí que muita gente esqueceu, mas eu não. É o caso das rachadinhas do Carlos Bolsonaro. Vamos lembrar, tem o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que é um caso que está paralisado desde maio de 2021, mas que teve uma atualização em 2022 e agora, em 2023, o Ministério Público voltou a trabalhar nisso. Eu falei aqui no comecinho do ano passado, faz mais de um ano, eu falei aqui, olha, os casos do Flávio e do Carlos, o Ministério Público do Rio de Janeiro tá esperando até que o Bolsonaro não seja mais presidente, porque senão eles sabem que isso vai ser enterrado em algum momento. Então o Ministério Público sentou em cima desses casos, só teremos atualizações em 2023. Pois bem, ainda em janeiro teve atualização que o GAECO, que é o grupo no Ministério Público do Rio de Janeiro, que cuida do caso do Carlos, muitos dos procuradores se demitiram, tudo mais, mas no caso do Carlos não, do Flávio, mas no caso do Flávio não, continuaram ali os procuradores e eles já estavam ali se mobilizando para como continuar o caso e derrubar uma decisão da STJ, chegaram até a entrar com um pedido já na justiça. Então calma que o caso está andando pouco a pouco. No caso do Carlos, a coisa tá pior, tá bem pior. O Carlos Bolsonaro ele não praticava só a rachadinha, ele praticava a inteirinha, nome aqui que eu inventei no Plantão Brasil. Por quê? Porque ele não roubava metade ou parte rachando o salário dos funcionários fantasmas. Não. Ele roubava tudo. Você fala, Thiago, como assim tudo? Ninguém vai emprestar o seu nome para um parlamentar contratá-lo como funcionário em algum lugar e a pessoa não vai ganhar nada em troca. Eu vou emprestar meu nome para ser funcionário fantasma, cometer um crime e só ele ganha. Não ganha nem 10% disso aí. Não vale a pena. Ninguém vai fazer isso. Só que as pessoas não sabiam. Em 2019, a revista Época fez uma reportagem que eles descobriram que o Carlos Bolsonaro tinha funcionários que nunca tinham cadastrado a biometria deles para dar entrada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Aquilo não fazia muito sentido. A gente sabe que hoje em dia muita gente trabalha de home office. Em 2019 não tanto, né? Isso aumentou muito durante e depois da pandemia, né? Mas 2019 não tanto, mas estranho como vereador tem aí mais de 10 funcionários que nunca nem pisaram na Câmara de Vereadores. E eles não moram no Rio de Janeiro. Você é vereador do Rio de Janeiro. Os seus funcionários não moram no Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro tentou justificar e a justificativa dele não colou. Ele falou que eles ajudavam em campanhas. Pô, como é que você vai ajudar a campanha de um vereador se você não mora na cidade do vereador? É igual um deputado federal de São Paulo contratar alguém em Manaus para ajudar na campanha dele. Ele vai falar, como é que esse cara vai ajudar lá de Manaus? Não é um trabalho nas ruas, não tem como. Pois bem, começou uma investigação. O Ministério Público pediu a quebra dos sigilos do Carlos Bolsonaro e um juiz concedeu. O Ministério Público passou um tempão fazendo um laudo sobre a quebra do sigilo do Carlos Bolsonaro, da Ana Siqueira Vale, que é a mãe do Jair Renan Bolsonaro, lembre-se, aquela que estava morando em mansão, tudo mais, e de mais 25 pessoas. O laudo foi concluído agora essa semana, segundo a Juliana Dalpiva, que é uma repórter da Folha. Diz ela que o laudo foi concluído e agora o Ministério Público está na última fase da investigação e deve pedir aí, enviar denúncia e pedir as prisões nas próximas semanas. Eu vou te comparar aqui esse caso com o caso do Flávio, com o andamento do caso do Flávio lá em 2019 e 2020, você vai ver que a situação do Carlos está muito pior do que a situação que o Flávio Bolsonaro estava. E olha que o Flávio estava em situação desesperadora. Bolsonaro teve que entregar todo o governo dele, foi quando o Bolsonaro se entregou para o Centrão, para salvar a pele do filho Flávio Bolsonaro, que seria o próximo a ser preso. O Queiroz já estava preso, a esposa do Queiroz foragida, e o Flávio era o próximo. Estava assim, ó, para o Flávio ser preso. O Bolsonaro entregou tudo que dava na época, inclusive a indicação do Cássio Nunes Marques ao STF. Todo mundo soube na época que aquilo era uma mega articulação para ajudar a salvar o Flávio. O caso dele estava nas mãos do Gilmar Mendes, que foi quem fez ali uma articulação, que não era para salvar o Flávio de todas as maneiras, não. Era para que a decisão ficasse no STJ. E o Bolsonaro articulou lá com um juiz do STJ que o Bolsonaro mesmo disse que tinha amor à primeira vista por esse juiz. Hoje o Bolsonaro não é mais presidente, então a coisa tá ruim. Eu peço aí sua inscrição no canal, agora vamos falar da situação Carlos versus situação Flávio. Olha só, o Ministério Público no caso do Flávio, que é um caso que o Ministério Público já está investigando novamente. Ele pediu quebra de sigilos de 98 pessoas, os procuradores, pediram quebra de sigilo de 98 pessoas e o juiz da primeira instância autorizou essa quebra de sigilos. A partir dali, a investigação foi andando rapidamente,
porque o Ministério Público ainda não tinha conhecimento de todo o poder do Bolsonaro de usar dinheiro público para articular no judiciário contra tudo e contra todos que forem contra a família dele. Tá, o Ministério Público investigou rapidamente, apresentou a denúncia contra o Flávio Bolsonaro e já pediu a prisão do Queiroz e da esposa do Queiroz. O Flávio é senador, não podia o Ministério Público na primeira instância falar, ó, prenda, e um juiz de primeira instância autorizar a prisão de um senador. Não pode. Só o STF pode prender senador. Mas podia prender todo o resto do esquema. O que estava se desenhando ali era uma delação do Queiroz. Queiroz ia ficar preso por tempo indeterminado, o Ministério Público não ia conseguir colocar a mão no Flávio até o Queiroz delatar. Era isso. O Bolsonaro agiu, o Queiroz ficou menos de 2 semanas preso. Foi isso. Eu lembro que eu avisei aqui, eu falei, ó, o ministro tal do STJ vai ferrar aí no caso do Queiroz. O Bolsonaro já articulou. E aconteceu aquilo mesmo. Tá. O que acontece? O caso das rachadinhas foi anulado depois porque o STJ, mesmo o STJ aí, anulou as quebras de sigilo. Então o Ministério Público perdeu todas as provas do caso, porque todas as provas começaram a partir das quebras de sigilo. Quando foram anuladas as quebras de sigilo, anulou praticamente todo o caso. Eles conseguem esquentar essas provas? Conseguem. Mas precisa de uma articulação com parte ali do Ministério Público de compartilhar provas de outros casos. Esse pedido já foi feito. Então, nas próximas semanas teremos novidades aí. Eles vão esquentar, ou seja, tornar válidas as provas que o STJ tornou inválidas o caso Flávio. E o caso vai voltar para a mesma estaca que estava quando o Queiroz foi preso. Prepara, viu? Prepara que é isso que vai acontecer em algumas semanas. Tic-tac. Queiroz que prepara que ele vai acabar voltando para a jaula. No caso Carlos é pior. Por quê? O Flávio Bolsonaro conseguiu tudo isso porque ele alegou que ele tinha foro privilegiado porque ele era deputado estadual. Então ele não podia ser julgado por um juiz de primeira instância e sim por um juiz de segunda instância. Então as decisões do juiz de primeira instância foram anuladas. Na segunda instância, 2 dos 3 desembargadores eram bolsominions. Parece que agora uma desembargadora mudou e agora são 2 que não são bolsominions. É o que tem de atualização aí dos últimos meses. Tá. No Carlos não tem essa. É primeira instância mesmo. E o juiz está indo para cima. O juiz autorizou as quebras de sigilo. O Ministério Público começou a fazer o laudo. Ó, no caso Flávio, esse laudo das quebras de sigilo demorou 6 meses, 7 meses, mais ou menos. Eu vou falar, só demorou porque o caso ficou parado em 2019, porque o Dias Toffoli, amiguinho do Bolsonaro, paralisou o caso com uma decisão. O caso ficou 5 meses paralisado, tá? Tá bom. Então é uma coisa que não demora muito. Mas no caso Carlos Bolsonaro, esse laudo demorou mais de 1 ano, ficou pronto agora essa semana. Com o laudo pronto, quer dizer o seguinte, quer dizer que eles analisaram todas as quebras de sigilo e constataram, ou não, mas eu vou te dar um spoiler aqui, constataram, a gente sabe que o crime foi cometido. Teve confissão na matéria da época, confissão. Constataram o quê? Que realmente o dinheiro não entrava na conta das pessoas, ou se entrava na conta dessas pessoas, era uma conta que eles não tinham acesso. Por quê? Porque o esquema do Carlos Bolsonaro era diferente. O Flávio Bolsonaro, ele chamava pessoas que ele conhecia, gente ligada ao Queiroz, ligada a milicianos, ligada a, enfim, todo tipo de bandidos. E aí ele falava o seguinte, olha, eu vou te contratar, 10% do salário é seu, 90% é meu, você não precisa ir no trabalho. Aí você fala, você aceitaria? Alguém chega para você e fala, ó, você vai ser meu contratado oficial, mas você aí, que tá assistindo o Thiago, você vai ganhar R$900 por mês, sem fazer nada, cai limpinho na sua conta, o seu único trabalho é uma vez por mês, não te leva nem meia hora fazer isso, você vai numa agência bancária, saca o resto do seu salário em espécie e deposita na conta de fulano que eu vou te indicar aqui. Deposita já direto na boca do caixa. É o seu único trabalho. Já pode sacar ou deixar mesmo na sua conta a sua parte aí, que são os seus R$900. Você aceitaria? Pois bem, os bandidos aí do Flávio Bolsonaro, muitos aceitaram, inclusive a mãe lá e a ex-esposa do Adriano da Nóbrega, muitos aceitaram. No caso do Carlos, não. O Carlos Bolsonaro pegou dados, CPF, RG, tudo mais, de familiares da Ana Cristina Vale, que é a madrasta dele, era a madrasta dele, ex-esposa do Bolsonaro, e ele contratou essas pessoas sem elas saberem. A matéria da época foi na casa das pessoas, as pessoas falaram, não, eu nunca trabalhei para o Carlos. Eu nunca fui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Carlos, eu nem sei, não tem contato com esse cara não, nem sei quem é. Saber, ouvi falar, mas não conheço. A repórter ficou assim, peraí. Mas você estava ganhando 10 mil por mês, tá aqui, ó. Tem documento provando que você ganhava 10 mil por mês. E o pessoal, eu?
Me dá o dinheiro que eu quero. Vou agora trabalhar. A pessoa fica assim, como assim? Cadê? O Carlos Bolsonaro, sabendo disso, ele chamou todas essas pessoas, mais de 20 pessoas, elas eram entradas pela primeira vez na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, dias antes do depoimento. Quer dizer, foi ali algum acerto, né? Tem dúvidas disso? Eu, Thiago, não tenho. Só que o depoimento não adianta nada. Se algum deles aceitou algum acerto do Carlos, ou alguma ameaça que ele tenha feito, qualquer coisa, e não tiver entregado o esquema, vai ser pior porque a pessoa vai acabar presa junta. O Ministério Público, por muito menos, pediu a prisão do Queiroz. Nesse caso, já devem ter, como fizeram já o relatório, já está o relatório pronto, já devem ter visto para onde esse dinheiro, quem sacava esse dinheiro, como sacava, se era na boca do caixa, se não era, para onde era, ou seja, já seguiram o rastro do dinheiro e estão para soltar a bomba, ou seja, a bomba está armada, tá bom? Então imagina aí uma confecção de uma bomba, eu nunca confeccionei uma bomba, mas imagina, você põe ali o explosivo, põe ali o fiozinho, liga aqui no sistema, não sei o que, aí tem o controle remoto, armou a bomba. Falta apertar o botão. O botão será apertado daqui a algumas semanas no máximo, então prepara aí que o senhor Carlos Bolsonaro vai ter problemas. Ele não tem foro privilegiado. O Ministério Público do Rio de Janeiro, na época, por muito menos, pediu a prisão do Queiroz e da esposa do Queiroz, porque o Queiroz era o operador, o tesoureiro das rachadinhas, e a esposa participava daquilo, era beneficiária direta. Ela também ajudava nas negociações. Ok. No caso Carlos Bolsonaro, é a Ana Siqueira Vale, que já fugiu, ela fugiu para a Noruega. Ela está nesse momento na Noruega. Ela perdeu a cidadania brasileira, o que não é bom para ela. Tem gente achando que isso foi premeditado. Não. Foi péssimo para ela perder a cidadania brasileira, porque hoje ela não é mais cidadã brasileira. Então ela é tratada no Brasil como estrangeiro, que não tem o mesmo tratamento de um cidadão do país. Eu que moro fora do Brasil faz muito tempo, mais de 10 anos, que a maioria do tempo eu estou fora do Brasil, eu te falo, um estrangeiro nunca é tratado como um cidadão do próprio país. Sempre é tratado pela justiça, pelo poder judiciário, por qualquer coisa, sempre é tratado de maneira diferente, um pouco pior. Ou seja, você não tem os mesmos direitos, porque você não tem os mesmos direitos. Então ela não tem os mesmos direitos de um brasileiro. A situação dela tá pior, viu? A da Ana Siqueira hoje. Tá. O que acontece é o seguinte. O Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado. A prisão dele pode ser decretada sim. Por um juiz de primeira instância, sim. Esse caso vai subindo de instância, subindo, até que se sorteie um ministro do STF para isso aí. Eu vou falar, dependendo de quem for sorteado, a situação do Carlos vai ficar ainda pior. Já pensou isso aí cair num... O Lula indica aí um ministro, cai num Cristiano Zanin Martins? Já pensou isso? Cai num Cristiano Zanin? Que coisa! Caramba! Já pensou isso? Cai num Alexandre de Moraes? Falei, eita caramba! O Alexandre é só esfregar as mãos assim. Opa, peraí. Então espera aí que vai ter bomba aí contra a família Bolsonaro em algumas semanas. Já o que está fazendo o Bolsonaro e os outros familiares dele é o seguinte, eles estão pensando em como fazer o chefe da quadrilha fugir. O Bolsonaro está de todas as maneiras estudando o que ele faz para fugir sem parecer que fugiu. Ele voltou para o Brasil, ele está em depressão, ele não fez aparições públicas, percebeu? Ele fez uma aparição pública no dia em que voltou, deu uma entrevista, falou um monte de abobrinha, até os aliados ficaram decepcionados com o que ele falou ali na entrevista, acabou ele falando sem querer para ele mesmo, que a Michelle estava envolvida no caso das joias, ali ferrou com a blindagem, o advogado já falou um monte no ouvido dele, aí depois brigou com a Michelle, decidiu que vai para Portugal, não sabe quanto tempo vai ficar em Portugal, tá vendo o futuro dele. O Carlos Bolsonaro, ele tá coordenando o gabinete do ódio, porém ele tá cada vez mais distante do gabinete do ódio hoje. Hoje, boa parte do gabinete do ódio é coordenado por Eduardo Bolsonaro e deputados bolsonaristas. Aliás, vou falar uma coisa na comunicação que você vê os bolsonaristas fazendo e você não vê os petistas fazendo. Eu vou falar petista porque eu sou petista. Os outros partidos de esquerda se estende a eles. Mas primeiro quem é do PT. Todo deputado bolsonarista pega 10, 15, 20%, até mais, da verba que eles têm para contratar assessor, que é uma verba de 130 mil reais por mês, e quem é deputado está me assistindo sabe disso. Não é pouco 130 mil para contratar assessor, e eles contratam um monte de assessor de comunicação para fazer trabalho de redes sociais. Os do PT não fazem. Tanto é que dos 20 parlamentares com mais seguidores, com mais relevância nas redes sociais, 19 são de extrema-direita. O único que não é de extrema-direita é o Janones, que nem é do PT. Tá? Ou seja, os parlamentares do PT nas redes sociais hoje são irrelevantes. Você pega o alcance de todos eles juntos e não dá nada. Aliás, você pega o alcance do Thiaguinho aqui, sem 130 mil reais de verba, é muito maior do que, não de um ou dois, do que de todos
os parlamentares do partido. Todos! Eu encho a boca para falar. 130 mil por mês de verba. Imagina se o Thiaguinho aqui fosse deputado, o tamanho do alcance que eu ia ter. O Flávio Dino, e aí, ó, Flávio Dino tem verba mais que um deputado. Aí eu tô falando de verba de ministério. Ele não é do PT, mas ele é ministro do governo Lula. O Flávio Dino foi na Câmara dos Deputados, ele humilhou a Carla Zambelli, ele humilhou o Eduardo Bolsonaro, ele humilhou um tal de Gilvan. Olha, ele deu cada bordoada nesses deputados com toda a educação do mundo. Você não vê um vídeo de corte do Flávio Dino humilhando esse pessoal. Aqueles vídeos prontos para pôr no TikTok, no Instagram, no circular no WhatsApp, vídeo curto ali de no máximo 1 minuto, você não vê. Ninguém fez esse trabalho. Você não vê um vídeo de corte de deputados parlamentares petistas nessas comissões indo lá pra cima dos bolsonaristas, defendendo o governo, tá com uma fala assim, pô, o cara tem uma fala de 15 minutos, você pegar um trecho de 30 segundos não deve ser difícil. Deve ter um trecho que o cara falou que vai viralizar. Não é feito esse trabalho. Enquanto isso, os bolsonaristas estão fazendo isso, o gabinete do ódio está crescendo de tal maneira, porque eles começaram a se organizar, que hoje a narrativa que colou para a população despolitizada é que o Flávio Dino fugiu das perguntas dos bolsonaristas e que os parlamentares de posição, oposição do governo, de situação, foram covardes e também fugiram. Essa é a narrativa que está saindo para o povo brasileiro e não tem contra-ataque. Nem do governo, e aí eu falo da comunicação do Ministério da Justiça, né? Nem a SECOM, que a SECOM é do Lula, no caso é o Ministério da Justiça, e nem dos deputados que podiam estar ali e não fizeram o contra-ataque. Aliás, se você vê o contra-ataque do que acontece no parlamento hoje, é feito pelos canais da mídia progressista. São eles que estão divulgando tudo. Só que é só numa plataforma que é o YouTube, porque onde não monetiza, obviamente, eles não colocam. Só quem coloca aqui sem monetizar em tudo que é rede social é o Thiago. O único que coloca, põe no TikTok. Não ganha um centavo no TikTok. Não ganha um centavo. Põe lá. Tinha uns 10 TikToks meus com contas diferentes mostrando vídeos do parlamento, tudo mais. Aí coloca no Facebook. Não ganha um centavo do Facebook. O Facebook desmonetizou o Plantão Brasil. Então o canal aí de extrema-direita ganha uma fortuna, Thiago ganha 0. Aí coloco no Twitter, não ganha um centavo no Twitter. Coloco no Instagram, ganho 0. Então é isso aí, ó. Fica aí o desabafo. Quem quiser continuar aí contribuindo pra gente melhorar aqui a comunicação, que eu falei, não tenho 130 mil por mês de verba. Quem tiver aí, os deputados que tiverem, contratem. Invistam nisso. Não é nem o próprio dinheiro do próprio bolso, gente. É dinheiro da verba que o cara tem, que ele tem direito, o deputado. Faça, os bolsonaristas fazem. E você vê o barulho que eles fazem. Queria eu, em 2026, chegar na eleição e ter aí dos 20 parlamentares mais relevantes, ter pelo menos uns 5 do PT. 5, pô, não quero metade, vai, 5. Vai, vamos lá, 1. Eu quero 1 parlamentar do PT. 1, não é pedir demais, né? Então aí, invistam mais nisso aí, por favor. Falou.